Daqui Marco Souza, de Verdades do Corpo, e hoje quero trazer também aqui mais um tema também que surge várias vezes, eu creio que surge quase sempre, não é? Visto que nós estamos a falar da nossa mente consciente e nossa mente inconsciente e das incoerências e dissonâncias que nós trazemos em relação àquilo que pensamos e àquilo que sentimos, não é? Em que há sempre ali, por vezes, um distanciamento do que às vezes as nossas palavras são e naquilo que realmente está por trás dos nossos sentimentos. E isso acontece com muita frequência, acho que faz parte mesmo da nossa natureza humana mentir-nos a nós próprios, trair-nos a nós próprios, por vezes afirmar, ter ideias, ter crenças que não correspondem àquilo que sentimos, àquilo que de certa forma também nós somos. E este fenómeno que acontece especialmente entre nós, seres humanos, não é? É algo que é completamente natural. No entanto, é algo que é necessário ser observado, ser reconhecido, porque, porque a dissonância cognitiva, isto é, nós defendermos uma ideia na qual nós nos sentimos como sendo real para nós, e isto acontece muitas vezes, não só em termos políticos, em termos de opiniões pessoais sobre o mundo, sobre a forma que nós nos vemos, sobre a forma que nós vemos as pessoas. As nossas ilusões e fantasias são criadas todas em dissonâncias cognitivas, em que nós criamos uma fonte de ilusão, quando na realidade aquilo basicamente está a preencher um vazio no qual nós, na realidade, nós sentimos que não acreditamos, daí chamado ilusão, não é? E as dissonâncias cognitivas faz parte da nossa natureza e faz parte também do trabalho de autoconhecimento, de autorrevelação e da psicoterapia também somática, também ao fim e ao cabo também é a ferramenta que ajuda nessa descodificação, perceber também as nossas dissonâncias cognitivas. E nada mais que dar como um exemplo, claro, de uma pessoa, de uma menina jovem, com 25 anos de idade, 26, no qual o tema era muito concreto, era um tema relacionado com o trabalho, sobre, porque ela licenciou-se, tem uma formação, tem uma área de estudo específica, na qual ela sente-se bloqueada ao trabalho, isto é, ela deseja, aparentemente, lutar pelo trabalho, buscar clientes, projetar-se, mas ela deseja isso, ela sabe que é isso que tem que fazer, no entanto, a realidade revela outra coisa. A realidade é que isso não está a acontecer. Não estão a surgir as propostas, os clientes, de certa forma, não ficam fidelizados ao trabalho dela, ou seja, ela nota que aqui há uma espécie de um bloqueio, que ela se culpa por não estar a ser eficaz, eficiente ou lutadora para ter os clientes, quando na realidade talvez o bloqueio poderá vir de outro lugar e de outro sentido também. Vou aproximar um pouco a câmera para ver melhor aqui a luz. Isso. Hum, então, neste sentido, ela decidiu, por vezes, talvez, abdicar um bocadinho do racional, do perceber, ok, se há aqui um bloqueio no trabalho, vamos perceber o que é que realmente está aqui por detrás do trabalho. Até que normalmente nestas situações, por vezes, sugiro fazer um exercício muito simples, em que coloco o tema da pessoa e ela, em 10 frases, dar 10 adjetivos que descrevam esse tema, para perceber realmente o que é que emocionalmente ela sente em relação ao trabalho. Então, ao descrever essas frases, ela só colocou frases positivas. Trabalho é riqueza, trabalho é alegria, trabalho tá, 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 tá. E percebeu que especificamente uma dessas frases, havia uma frase que lhe incomodou, mesmo apesar de ser positiva, na qual ela escreveu: para mim, trabalho é leveza. E isso fez com que ela olhasse à frase e percebesse: ok, eu escrevi isto, é aquilo que eu acredito, mas o meu corpo está. Estou a sentir uma espécie de nervosismo interior. Ela sentiu uma inquietação, ela sentiu a verdade do corpo a falar. Disse: ok, talvez aqui há algo que me está a mexer comigo. Então percebemos que aqui possivelmente poderia estar uma incoerência, porque se fosse uma verdade coerente, ao escrever, por exemplo, o amor é, o trabalho é, por exemplo, neste caso, o trabalho é leveza. E se isso fosse coerente com as minhas emoções, por norma o corpo ia estar relaxado, ia estar disponível, aberto e concentrado. Mas não estava. Havia uma frase em que sentia realmente o oposto. Então é importante escutar as nossas palavras, escutar as nossas frases, para compreender realmente de onde é que vêm, por vezes, as nossas emoções e os nossos sentimentos. E aí realmente é que percebemos que havia aí uma incoerência.
Havia uma parte dela racional, por obrigação, talvez por condicionamento, que dizia que o trabalho é uma leveza, mas emocionalmente ela sentia outra coisa. E este é o primeiro passo. Detecção da dissonância cognitiva. A partir do momento em que eu detecto a dissonância cognitiva, eu deixo de estar em conflito. Porque a partir daí eu já não preciso de mentir a minha mente, de mentir as minhas emoções para receber validação. É que eu percebo, ok, talvez eu sinto que o trabalho para mim é o oposto de leveza. Talvez para mim o trabalho é carga, o trabalho é peso. E é isto que está aqui no meu inconsciente. E a melhor forma de não viver essa carga nem esse peso é não estar disponível, consciente e inconscientemente, ao trabalho. E creio que isto é um tema comum a muita gente, porque eu estou a partilhar, talvez não é só desta pessoa em específico, mas acredito que seja com muita gente em particular, com muita gente em geral, quero dizer. E isto foi muito importante para desbloquear aqui um conflito, porque a partir do momento em que há essa visão, em que eu descubro realmente que há aqui uma consciência, baixo os meus níveis de defesa e aí já posso relaxar e perceber, afinal, há algo dentro de mim que escolheu, talvez, proteger-se do trabalho, proteger-se do sucesso, proteger-se dos clientes. Talvez é uma parte minha que é mais importante não ter esse peso, essa carga. E com isso, talvez usar o tempo livre para fazer coisas que eu gosto. Viajar, desfrutar, viver, rir, relacionar-me, fazer coisas que se calhar não estão associadas, infelizmente, ao trabalho. E isto é muito importante, descobrir a dissonância cognitiva. Depois vem o segundo passo, e este passo já é um passo mais terapêutico. É aqui que nós podemos usar ferramentas, técnicas que ajudam a libertar esta informação. E a primeira pergunta é: de onde é que vem? De onde é que vem esta crença de trabalho é peso e carga? E eu, nesse mesmo momento, não é, a pergunta foi colocada, havia essa disponibilidade para ser colocada essa questão, e aí surgiu realmente uma possibilidade de aprofundamento, que é uma lealdade ao pai. Isto é, o que ela revelou é que desde sempre ouvi do meu pai que não é que para ter o trabalho é preciso lutar, é preciso ter sempre estar disponível, que o trabalho é duro, é preciso ser feito com sacrifício, com suor e com dor, porque é assim que o trabalho tem valor. Ou seja, trabalho igual a dor. Claro que esta crença, tendo em conta o software 2025, já está desatualizado, porque realmente o oposto, e segundo aquilo que nós sabemos, e segundo os estudos, e segundo a psicologia, o trabalho vem com prazer e com abundância se nós estivermos conectados com prazer. No entanto, esse software, mesmo apesar dessa menina ter 25 anos de idade e estar no ano 2025, ainda se mantinha presente, inconscientemente. E ao abrir este tema, ela foi rastreio em termos transgeracionais, ok? Saber que isto vinha do pai, por vezes o pai ausentava-se imenso durante a infância dela por causa do trabalho, havia uma espécie de uma ausência emocional por causa do trabalho do pai, o mesmo aconteceu com o avô, o pai do pai, raramente estava em casa porque o trabalho assim obrigava, e já aconteceu também com o bisavô, com o avô do pai e por aí adiante. Havia uma informação que talvez era importante rastrear, talvez numa geração em que tudo começou, ou talvez foi uma crença que foi passada de geração em geração. E a melhor forma para não passar essa dor é bloquear o trabalho. Tão simples quanto isso. Porque na lógica do nosso inconsciente, ele não pensa se está a fazer bem, se está a fazer mal, se é correto, se é que é errado. Ele só nos protege da dor e procura prazer. Nada mais. E isto é mais de 90% da nossa resposta emocional inconsciente. Daí o fato de nós não podemos controlar esta natureza, mas sim temos consciência das dissonâncias cognitivas. E neste caso, nesta menina, foi algo que a libertou, foi algo que a fez relaxar, foi algo que talvez lhe vai permitir abrir novas possibilidades, vai lhe permitir olhar e percepcionar o trabalho de outro lugar e fazer as verdadeiras perguntas: o que é que me traz prazer? O que é que realmente me faz sentir abundante no meu trabalho? Não é obrigado a passar por este da dor. Eu posso também buscar outra coisa que me faça sentir bem. E isto é muito importante, porque todas estas dissonâncias cognitivas, se elas forem mais ou menos inconscientes, mais ou menos reprimidas, leva à tensão, leva ao conflito,
leva à conversão somática e, por vezes, leva a doenças. Tão simples quanto isso. Ou, se não, a manifestações de bloqueios comportamentais, psicológicos e emocionais. Espero que este vídeo tenha sido revelador, tenha sido útil para perceber e ler realmente que é importante, é verdade do nosso corpo, escutar o nosso corpo, perceber realmente que traz as respostas todas que nós queremos, se nós tivermos a abertura, a segurança e o acompanhamento certo para poder escutá-lo e saber que ele está aqui para nos ajudar. Há uma sabedoria dentro de nós que é completamente misteriosa, mas ao mesmo tempo benéfica. E é a partir do momento em que nós nos aliamos, ou começamos nesse processo de aproximação a esse aliado, talvez a vida possa ser um bocadinho mais fácil. Obrigado por estarem aí, subscrevam e até já.